Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, você que está me ouvindo nesse momento. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vendo pela TV, pela internet, que os tempos são difíceis, que a realidade não é boa, né? Você deve estar ouvindo informações sobre conflitos na política do nosso país. Você deve estar ouvindo que estamos a poucos passos de um colapso na economia, o problema da pandemia do coronavírus. Essas são as informações e é exatamente isso que nós estamos vendo e ouvindo nesses dias. É exatamente isso que o homem natural está vendo. Ele está vendo apenas isso, ele está ouvindo apenas isso. Conflitos, o problema da saúde, da pandemia, ele está vendo também a questão do colapso que pode haver no país com relação às questões econômicas. É exatamente isso que ele vê. Mas a pergunta é, como que o homem espiritual está vendo, né? Como que o homem espiritual ele vê tudo isso? E para responder essa pergunta, eu quero ler com você a carta que o apóstolo Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 11 ao verso 16. Nos diz assim o verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então nós temos aqui uma primeira verdade. Qual é, pastor? O homem conhece as coisas do homem. Essa é a primeira verdade. Mas vamos continuar a leitura. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Segunda verdade aqui, versículo 12, que nós temos é que a igreja, o apóstolo Paulo usa a expressão nós. Nós quem? A igreja. A igreja tem recebido o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, para conhecer as coisas de Deus, ou seja, as coisas de Cristo. Nós, a igreja, recebemos o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus, para compreender o Evangelho da salvação. Continuamos a leitura, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A terceira verdade que nós entendemos aqui nesse texto é que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais. Ele não só compreende, como ele não aceita as coisas espirituais. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a quarta verdade que nós temos aqui nesse texto é que o homem espiritual, diferente do homem natural, ele entende todas as coisas, ele discerne as coisas espiritualmente. Ele olha para a realidade, para a vida, e ele consegue discernir o que está acontecendo espiritualmente. Pois bem, algumas perguntas surgem diante dessas verdades. A primeira pergunta que surge é: como que o homem espiritual, esse homem que tem a mente de Cristo, esse que nasceu de novo, que teve uma experiência real com Deus, como que ele
pode discernir o seu tempo, como ele pode enxergar essas realidades que ele está vivendo e pode trazer respostas a essa realidade. Como? A resposta para essa pergunta é uma só pode ser uma. O homem espiritual, o homem que tem a mente de Cristo, ele pode discernir as questões da vida e trazer respostas exclusivamente por meio da palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz assim, vou ler para os irmãos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é pela palavra de Deus, palavra essa que foi inspirada nas escrituras sagradas. E nós entendemos que as escrituras é Antigo e Novo Testamento. Embora Paulo esteja falando aqui do Antigo, mas para nós o Antigo e Novo Testamento são palavras inspiradas por Deus. E por meio dessas palavras nós encontramos a resposta para os problemas que enfrentamos na vida. Nós conseguimos discernir todas as coisas. Bom, aí nós temos então uma primeira pergunta e uma primeira resposta. A segunda pergunta que surge é: e o que a palavra de Deus, o que as escrituras sagradas, ela tem a nos dizer a respeito daquilo que estamos vivendo nesses dias? E toda essa realidade caótica que eu acabei de narrar aqui no início desse vídeo. O que ela tem a nos dizer? O que ela nos fala sobre pandemias, sobre conflitos da política? O que ela tem a nos dizer a respeito disso? A resposta que a palavra de Deus nos dá é que conforme vai se aproximando, e eu já falei outras vezes a respeito disso, conforme vai se aproximando a vinda de nosso Senhor, isso tudo era necessário que acontecesse, né? A Bíblia nos fala que alguns sinais que o próprio Senhor Jesus disse, como fomes, guerras, pestes, terremotos, conflitos dos mais diversos. Isso nós encontramos lá em Mateus 24, nós encontramos em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, nós encontramos também em Marcos capítulo 13, são sinais que antecederiam a segunda vinda de nosso Senhor. Então, meus irmãos, o homem espiritual, quando ele olha para a realidade dos nossos dias, essa pandemia que tem assolado o mundo, quando ele vê no Brasil esses conflitos políticos, quando ele vê as guerras, que não é uma realidade do nosso contexto aqui, mas em muitos países nós vemos constantes guerras, né? No Oriente Médio, por exemplo. Quando o homem espiritual ele vê todas essas coisas, ele então consegue perceber que tudo isso são princípios das dores, são sinais de que antecederiam a vinda de nosso Senhor. Aí então surge uma terceira pergunta. E a pergunta é: como que o homem que tem a mente de Cristo, ele reage diante de tudo isso? Diante dessas realidades que se confirmam, né, com a palavra de Deus. Como que ele reage a tudo isso? Bom, se por um lado aquele que é espiritual, que tem a mente de Cristo, aquele que teve o encontro com Cristo, que nasceu de novo, quando ele se depara a essas realidades, ele vê a palavra do seu Senhor, ela se cumprindo de uma forma tão precisa. Se por um lado ele se entristece porque ele vê a fome, ele vê pessoas passando fome, ele mesmo pode passar também por adversidades.
ele vê pessoas morrendo, no caso aí da pandemia, do vírus, pessoas morrendo por causa da doença. Ele vê pessoas sofrendo, quando há realidades de guerra, ele vê isso. E ele sofre porque ele tem a mente de Cristo, ele tem um coração regenerado. Ele não está vivendo alheio à sociedade, ele não está fora dessa realidade, ele está incluído nessa realidade. Então ele sofre com tudo isso. Ele sofre, mas por outro lado, ele, além de ajudar, é claro que a pessoa que tem a mente de Cristo, ela vai procurar ajudar quando eles estão sofrendo. Mas além disso, o coração desse está cheio de esperança. O coração, vou repetir, daquele que tem a mente de Cristo, daquele que nasceu de novo, que foi regenerado pelo Senhor, o seu coração está cheio de esperança. Por quê, pastor? Esperança no quê? Esperança de que o dia que ele mais deseja, o dia que ele mais espera está chegando. E eu quero então, inclusive, abrir um parênteses aqui nessa mensagem para lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é: você deseja a vinda do Senhor Jesus? A segunda vinda do Senhor Jesus? Essa é a sua esperança? Você espera isso? Você deseja isso? Porque essa tem que ser a nossa esperança, queridos irmãos. A nossa esperança em Cristo não pode estar apenas naquilo que Ele pode nos oferecer nessa terra. A esperança maior que devemos ter em Cristo deve estar relacionada às coisas eternas. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não quero ser visto por Deus como uma pessoa que espero nele ou que oro a ele buscando apenas benefício às coisas dessa vida, buscando nele apenas soluções para os problemas dessa vida, da vida terrena. Pois com a vinda de nosso Senhor Jesus, meus irmãos, virá o reino perfeito. Com a vinda de nosso Senhor Jesus, virá um reino santo, um reino justo, que todos nós desejamos, que é impossível que isso aconteça enquanto os homens estejam reinando nesse mundo, governando esse mundo. É impossível. O reino perfeito virá quando Cristo vier a esse mundo. Há muitos que não gostam que nós, pregadores da palavra, falemos sobre a segunda vinda do Senhor. Mas, meus irmãos, nós não podemos olhar para a realidade que estamos enfrentando e pensarmos somente naquilo que nós estamos vendo diante de nós. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos dá as respostas certas, né? O Senhor Jesus, inclusive, nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Ele, num determinado momento, ele diz: venha a nós o teu reino. Nós não oramos assim? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu pergunto, que reino que nós queremos? Qual é o reino que nós estamos desejando e pedindo a Deus? É um reino terreno? O que nós estamos pedindo a Deus é que Deus resolva os problemas desse mundo, os problemas políticos, os problemas que enfrentamos nessa vida terrena. É isso que nós estamos pedindo? Ou nós estamos pedindo ao Senhor que venha o reino eterno, o reino perfeito, o reino que é justo, que é o reino que o Senhor promete a cada um de nós quando Ele mesmo vier na sua segunda vinda a esse mundo? Que reino que nós queremos? Quando Jesus veio pela primeira vez a esse mundo, meus irmãos, muitos não o receberam. A maioria dos judeus não o receberam. O povo de Israel não recebeu Jesus.
Porque eles esperavam um Messias que resolvesse os problemas políticos da nação. Eles esperavam um Messias que resolvesse o problema que eles estavam enfrentando com Roma. E Jesus não veio para resolver os problemas políticos da nação. Jesus veio resolver os problemas do coração do homem. Jesus veio reconciliar o homem com Deus, o pecador com Deus. Jesus veio para morrer na cruz, para perdoar pecados. Foi para isso que ele veio. Então, muitas vezes nós, cristãos, a igreja do Senhor desses dias, está muito preocupado. Eu vejo que nós estamos muito preocupados com as coisas dessa vida terrena, quando na verdade a nossa preocupação não deveria ser essa, porque a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo. Ah, pastor, mas você não vai orar para que as coisas melhorem, para que acabe de uma vez por todas esse problema com o vírus, né? Para que haja a solução para os problemas da economia do país, para que Deus abençoe o presidente, para que Deus abençoe os políticos, a nação. Claro que nós devemos orar, meus irmãos, mas a nossa esperança não está nisso. Não está nisso. Eu até creio que as coisas vão melhorar, em nome de Jesus vão melhorar. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, e isso nós não podemos esquecer disso, que o nosso Senhor Jesus nos alertou que tudo isso iria acontecer. E outras coisas piores podem acontecer. Nós não podemos esquecer as palavras de nosso Senhor. Ele mesmo disse que esse mundo seria marcado por aflições. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto estivermos nesse mundo, a nossa preocupação maior não deve estar relacionada às coisas desse mundo, mas a nossa preocupação deve estar em como nós estamos vivendo, se estamos vivendo de forma agradável a Deus. É o que o apóstolo Pedro nos diz lá na sua segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 11 ao 18. Eu quero ler para você, eu vou ler na tradução Nova Linguagem de hoje. Diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então vejam, se alguém está esperando que tudo se resolva nessa vida, se alguém está com o coração enraizado nesse mundo, já fique sabendo, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Veja, o homem que tem a mente de Cristo, que tem o coração regenerado, ele está com os olhos na palavra, e a palavra de Deus nos diz que tudo isso que estamos vendo, tudo que está ao nosso redor deixará de existir. O mundo irá, segundo as escrituras, literalmente falando, irá derreter. Bom, é isso que a Bíblia diz. E nós que somos espirituais, nós devemos olhar para o tempo que vivemos, para as realidades que estamos enfrentando e discernir isso espiritualmente. Nós não podemos ser como o homem carnal, natural, que só enxerga o conflito, só enxerga as adversidades, só enxerga os problemas de ordem econômica, de ordem política, e fica desesperado com tudo isso. Nós somos espirituais, nosso coração está na palavra do Senhor, queridos irmãos. Ainda que as notícias sejam ruins, e ainda que piorem,
O nosso coração não está nisso, o nosso coração está no Senhor. Por isso, nosso coração deve estar sempre cheio de esperança. E a nossa esperança é que Cristo está voltando. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E não importa o que aconteça, que você possa orar como Ele nos ensinou a orar, que venha o teu reino, Senhor. Não importa o que aconteça, mas que venha o teu reino e que seja feito não a minha, mas a tua vontade. Essa seja a nossa oração, queridos irmãos. Que venha o teu reino. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração e que você mantenha os seus olhos em Cristo e na sua palavra. Que Deus te abençoe. Amém.